Você já ouviu falar sobre Role Level Security ou RLS no Postgres? Não? Então vem que nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona. E aí, techs, como estão? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos e hoje preparei um assunto relacionado a permissões e segurança no Postgres, ok? O que eu vou passar para vocês é o RLS, Role Level Security. No Postgres temos uma funcionalidade super bacana que permite com que a gente tenha um usuário e a gente defina ali algumas linhas das tabelas, né, que nós temos que ele pode visualizar. É como se nós estivéssemos criando um usuário e adicionando um filtro where nesse usuário e ele só vai verificar, consegue ler apenas o que está nesse campo, o que está nesse where. Pareceu confuso? Calma, que a gente vai ver na demo como funciona. Estou aqui utilizando meu banco padaria, padrãozinho. Então eu tenho aqui a minha tabela de funcionários. Vamos executar aqui, ó. Então eu tenho alguns funcionários. Tem o John, o Stan e a James, ok? Esses são meus funcionários da minha padaria. E aqui, ó, o que nós iremos fazer, pessoal? Para o nosso primeiro exemplo, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos aqui, que é a minha tabela de fornecedores, que são os fornecedores que entregam ali para a minha padaria, tá bom? Que fornecem produtos para a padaria. Então, se dermos um select, iremos ver aqui o nome de cada fornecedor, o telefone, o endereço e aqui no final temos uma coluninha muito bacana, que ela fala se meu fornecedor ele está ativo ou não, se ele ainda é um fornecedor meu ou não. E aqui nós temos, né, o que tiver true, ele é meu fornecedor, e o que for false, ele não me fornece, mas eu não trabalho mais com ele. E aí, digamos que nós temos um usuário, que é um usuário do caixa, por exemplo. Esse usuário do caixa, ele faz algumas consultas, né, relacionadas aos fornecedores, isso pela aplicação ou pelo banco. Só que o que eu quero, como administrador do sistema, que cuido da segurança, eu acho que não faz sentido nenhum, não tem porquê o meu funcionário visualizar, quando ele fizer um select na tabela fornecedores, ele visualizar os meus fornecedores que não estão mais comigo, que não estão ativos. Então é isso que a gente consegue fazer com o RLS, com o Role Level Security. A gente consegue definir as linhas, basicamente, que o meu usuário vai conseguir enxergar da minha tabela inteira. Isso é muito legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário chamado epicaixa01. Ele vai ter essa senha aqui. Então, criamos aqui a nossa role, que é o nosso usuário, tá? E aí vou atribuir um grant de select para essa tabela. Eu não estou precisando criar uma view nem nada do tipo. Eu estou apenas setando a permissão diretamente. Então, vou executar aqui, vou dar a permissão para o meu usuário epicaixa01. Legal. Então agora, pessoal, primeiro passo para você conseguir utilizar o Role Level Security, você tem que habilitar isso na sua tabela. O comando para habilitarmos o Role Level Security é esse, o nome da Alter Table, a nossa tabela Enable Role Level Security. E agora, pessoal, a gente cria a nossa política. É uma política que a gente informa o que eu quero que apareça para esse determinado usuário. Estou criando uma política chamada fornecedores only ativos, ou seja, só mostra fornecedores ativos. Na minha tabela on fornecedores, ele vai funcionar com o for select, ou seja, quando eu tiver um select e o select for do meu usuário epicaixa01. E aí aqui que fica o meu where, é aqui o pulo do gato. Aqui eu tô colocando using. Esse campo ativo, ele realmente existe na minha tabela, tá bom? Se olharmos aqui, ó, ele existe. Então eu tô falando basicamente where ativo igual a true, ou seja, só mostre aqueles que são ativos, os que tiver como false não exibe, beleza? Então ok, eu estou referenciando, né, na criação da minha política para qual usuário ela vai ser atribuída, tá bom? Se eu tiver um grupo também de usuários, eu posso atribuir aqui. No meu caso é só para esse usuário. Então agora é só executar a nossa política, criada com sucesso. E agora, para validarmos se está de fato funcionando, eu vou criar uma conexão aqui no meu Postgres com esse meu usuário que eu acabei de criar. Então, legal, já criei aqui uma conexão para o meu usuário que eu acabei de criar. Ele tem a permissão aqui no meu banco padaria. Então, eu vou abrir aqui o Query Tool. E aí, eu dei o grant de select, né? Então, ele consegue executar um select tranquilo. Então, agora, o meu usuário vai fazer aquele select para conferir ali os fornecedores, para validar alguma informação. Select, asterisco, from fornecedores. E olha só, pessoal, o que tá aparecendo para o meu usuário. Aqui na coluna ativo, eu não tenho o ativo falso.
tem apenas o ativo true. Exatamente como eu setei na minha política, tudo que for falso não aparece. E exatamente isso. Vamos fazer agora o inverso, vamos remover, tirar a cláusula do ativo e colocar desativado. Então a gente vem aqui, dá um drop policy, dropei aqui e agora dá um create. Então legal, agora eu tô recriando, né, a minha policy, passando o mesmo usuário, os mesmos parâmetros, o mesmo nome, né, eu dropei aquela que eu tinha e tô criando essa aqui. E agora no lugar do ativo igual true, agora está ativo igual false. Vamos executar. E aqui, para o meu usuário, que aparecia apenas os ativos, se eu executar meu select de novo, aí que legal, tá vendo? E eu não precisei criar uma view nem nada do tipo, criando ali um monte de regra. Eu posso fazer essa regra pela aplicação? Talvez, mas com essa função do Postgres, isso deixa muito melhor ali, muito mais seguro o seu ambiente, né? Se você talvez tenha informações ali que você não quer que um determinado funcionário seu veja, ou alguém do seu banco, algum usuário, você, como DBA, sabendo disso que tem no Postgres, agora consegue limitar por linhas o acesso. Vamos ver um outro exemplo? Antes de eu prosseguir para o próximo exemplo, já deixa o comentário, comente se você já ouviu falar dessa funcionalidade, se você já utilizou ou se é a primeira vez que você está vendo. Dá aquele like que ajuda demais o canal, o YouTube ver que o vídeo é relevante, ele entrega para mais pessoas, tá? Além, também, claro, clique no botão de se inscrever aí. Qual que é o nosso próximo exemplo? Vou fazer um insert, né? Eu contratei recentemente o meu funcionário Ozzy, né? Em homenagem ao Ozzy Osbourne. Então eu tenho aqui meu funcionário Ozzy, ele é um novo funcionário, então eu irei cadastrar ele na minha tabela de funcionários. Cadastrei. Então agora nós temos o funcionário Ozzy. É claro que esse exemplo que eu vou mostrar aqui é só para vocês verem realmente funcionando na prática, tá? O RLS. Não seria a melhor forma de você estruturar um sistema assim, tá bom? Criando uma tabela, tendo vários logins ali dos usuários. Você pode criar uma role e dentro dessa role atribuir as permissões e aí nessa role você consegue adicionar os usuários. Se você tá achando um pouco confuso o que eu tô falando, assiste esse vídeo aqui que tá passando no card, que é um vídeo que eu fiz especialmente pro Postgres para falar sobre permissões. Então beleza, eu vou criar aqui um usuário para o meu querido funcionário Ozzy. Então ele vai ser aqui o Ozzy. Vamos passar uma senha para ele. 666. Então legal, já criei aqui o meu login do meu funcionário Ozzy. E eu tenho aqui uma tabela chamada vendas. E aí nessa tabela vendas eu consigo agrupar ali as vendas de cada funcionário, né? Eu consigo visualizar quando cada funcionário fez de venda. Então no caso eu tenho só 2 funcionários que fez venda até agora. E o total de venda de cada um é esse valor aqui. Eu vou lançar algumas vendas para o meu funcionário novo, o Ozzy. Alguns momentos depois, Eu lancei aqui uma vendinha, né, para o meu novo caixa, o Ozzy. E aí, como vocês podem ver, aqui eu tenho o montante, né, da venda de cada funcionário. Então, digamos que eu, o Ozzy, funcionário ali da padaria, quero consultar ali quantas vendas eu fiz em determinado período, naquele mês, enfim. Só que, se eu fizer dessa forma aqui, claro que na aplicação a gente consegue colocar uma validação para se esse usuário que tiver logado, ele vai pegar pelo usuário dele, enfim. Mas aqui no banco, esse exemplo que eu tô mostrando para vocês funciona dessa forma. Então, no caso, o meu funcionário Ozzy, ele tá filtrando aqui e eu não quero que quando ele faça esse filtro, quando ele gera esse relatório, ele veja a informação de venda dos meus outros vendedores. Então agora eu vou fazer chumbado mesmo, tá? Eu vou fixar esse usuário Ozzy, só exemplo. Então, novamente, vamos habilitar aqui o Role Level Security e vamos criar aqui uma política, ó. Novamente, Create Policy, nome da nossa política, vendas por funcionário. Na minha tabela vendas, vai ativar pelo Select. E aqui no meu Using, eu estou passando uma subquery que ela vai bater na minha tabela de funcionários e vai procurar pelo nome dele. No caso aqui tá o Stan, que era o outro funcionário. E agora eu vou colocar o Ozzy. Essa política ela vai sempre funcionar se o usuário que estiver logado ali no banco de dados for igual a Ozzy. Vou criar aqui a minha política e novamente vou criar uma conexão com o meu funcionário Ozzy agora. Então beleza, o Ozzy foi lá no fim do seu dia e falou assim, pô, deixa eu ver quanto que eu vendi aqui nesse período, né, no meu novo emprego. E eu não quero, né, eu setei pelo banco Role Level Security apenas para ele visualizar o que for relacionado ao ID dele. Tudo que tiver atrelado ao Ozzy vai aparecer aqui e vai ignorar o resultado dos outros funcionários. Então se eu fizer aquele select agrupado, né, tô agrupando aqui, fazendo um group by
pelo ID funcionário e somando o valor total ali, porque se ele tiver várias vendas, vai somar todas as vendas e vai mostrar em um resultado só. E aí, como eu comentei, ele fez o select unificado e só aparece as vendas que são relacionadas a ele. Claro, como eu falei, isso não é a melhor prática, porque eu deixei chumbado ali o meu usuário na minha política, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia como o Raw Level Security pode ser útil no seu ambiente e pode ser muito bom, inclusive para questões do LGPD, para questões de algumas informações sensíveis que você tem em algumas tabelas do seu ambiente, tá? E aí se eu faço até mesmo um select aqui, só um asterisco para ver meu relatório completo, digamos assim, né? Olha lá, só vai aparecer realmente, de fato, a venda do meu funcionário Ozzy. Techs, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele comentário, compartilhem o vídeo, é muito importante. Se vocês quiserem relacionado aos scripts, deixe um comentário aí que eu deixo o script lá no meu GitHub, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.